Pode uma mulher esquecer-se de seu filho de peito, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Esta é a palavra do Senhor, não apenas para as mamães, mas para todos nós, nesta manhã. Qual é a imagem, ou que imagem você tem de Deus? Não dá para ver muito, mas essa é, digamos, uma imagem bem tradicional. E é interessante essa imagem, né? E vocês não conseguem perceber muito aí, mas ali está uma imagem de Deus. Normalmente a imagem é de alguém um pouco mais velho do que este normalmente, mas esse tem inclusive olhos azuis, né? E eu já vi imagem inclusive loiro, né? Então essa uma das imagens bem presentes. Ou esta, Michelangelo, Capela Sistina, lá em Roma, não é? E vocês se lembram, quem já viu, esta figura da criação com esta imagem. Ou talvez essa, de um filme brasileiro que tem esse título, Deus é brasileiro. Ou ainda esta, O Todo-Poderoso, é um filme também e que trabalha com um pouco dessa imagem aqui com o Morgan Freeman, né? Enfim, há essa imagem. Quem assistiu o filme A Cabana, ou quem leu o livro, tem mais ou menos a ideia sobre esta imagem e o porquê o filme, que é obviamente uma ficção, traz esta ideia. Eu vou apenas resumir rapidamente aquilo que é o filme para quem não assistiu e para quem não leu o livro. Existe um homem que desde pequenininho tem uma relação muito difícil com seu pai. O seu pai é religioso, frequenta uma igreja aos domingos, mas durante a semana bebe muito e ao beber muito bate na mãe da criança, do garoto. E o garoto vai se revoltando com isso. E um certo dia o garoto resolve, na hora que o pastor faz o apelo para que se alguém tem algum problema ou alguma coisa a confessar, venha à frente, o garoto vai à frente, sobre os olhares curiosos do pai que está lá, sentado, do lado da mãe. E ele diz: sinto muito, porque não consigo evitar que ele bata nela. Isso então cria um problema para ele dentro da comunidade dele. O pai chega em casa e surra o garoto, e segundo o livro ele chega a desmaiar o garoto, uma surra tremenda. E então ele cresce, o filme então se desenrola e ele tem uma dificuldade enorme, porque a esposa, depois casado, já crescido, casado com 3 filhos, ele tem uma tremenda dificuldade de chamar a Deus como a esposa dele chama de papai. Porque a imagem dele de pai é essa imagem muito ruim. E aí ele tem, no final do filme fica muito claro que é ele tem um acidente. Nesse acidente ele fica desacordado e ele tem lá, a gente não sabe se é um sonho, enfim, uma história fictícia, obviamente, em que ele se encontra com Deus numa cabana, assim representado como uma mulher. Se encontra, aliás, com a Trindade, não é? Mas é muito interessante este fato. Por que se revela, Deus naquele contexto se revela assim? Porque se revelasse como um homem, como um pai, né, ele certamente recusaria e rejeitaria. Então há toda uma
uma razão por trás disso por parte do autor. Daí vem a expressão e a ideia Deus é mãe, né? E vocês vão entender por que isto depois. Este é um trecho do mesmo filme. É o momento em que então Deus vai se revelar agora sim como um homem, como um pai, né? E na hora que ele aparece, é exatamente essa expressão para o seu filho. Ele diz, papai, quando acorda, né? Papai. Ele diz, sim, porque agora você precisa de um pai, para aquilo que vai acontecer hoje. E quem assistiu o filme, esse é o momento em que a gente se desidrata, chorando, não é? Lá em casa assistimos eu, Diogo e Késia, uma vez juntos. Os três caíram em choro, em pranto, porque é o momento em que depois, é importante saber disso, um dia antes, houve a reconciliação, de certo modo, entre o rapaz e o seu pai, não é? E aí agora ele está pronto para ver Deus como pai. E o pai, o Deus Pai, vai lhe ajudar agora na cura do seu coração, que estava cheio de mágoa, de ressentimento. Então ele experimenta nesse momento não receber o perdão, mas ele aprende a dar perdão. É isso que este filme então nos traz. Agora, essa expressão você já deve ter ouvido uma centena de vezes, né? Deus é Pai, assim com ênfase, Deus é Pai. No linguajar popular aparece muito. Existe uma outra que tem origem portuguesa. Deus é Pai e não padrasto. Não sei quem é que criou essa linguagem, por quê? Mas é interessante porque no linguajar popular ela tem um sentido, e é uma invocação sempre presente, principalmente no nosso contexto brasileiro. É uma expressão às vezes que sai automaticamente da nossa boca, né? Ela de certo modo significa até um protesto contra alguma situação negativa. Deus é Pai, isso não vai te acontecer. Em muitas ocasiões aparece a expressão assim, e com outras semelhantes, valha-me Deus, né? Haja Deus, essas expressões estão todas ligadas com esta, para safar-se inclusive de situações difíceis. Eu li uma frase que me tocou muito e me chamou muito a atenção. Vejam o que ela diz: Deus só é Pai quando promete um amor de mãe. Deus só é Pai quando promete um amor de mãe. Esse autor, teólogo francês, escreveu isso em 1927. 1927. E é interessante porque ele fala deste, vamos dizer assim, rosto materno de Deus, presente muitas vezes nas nossas experiências de dor e de luta e de dificuldade. Preste bem atenção no texto todo de Isaías 49, versos 14 a 15. Mas Sião disse, não estou entendendo, aqui na linguagem contemporânea, linguagem da Bíblia, a mensagem. O Eterno me abandonou, o Senhor esqueceu até que eu existo. Pode a mãe esquecer o bebê que mama, abandonar o filho que deu à luz? Pois mesmo que as mães esqueçam, eu nunca esquecerei você. Nunca. Veja, escrevi seu nome na palma da minha mão. Nunca perco de vista os muros que você está reconstruindo. Seus construtores são mais rápidos que os demolidores. As equipes de demolição se foram para sempre. Levante os olhos e olhe em volta.
olhe bem, vê que todos estão se reunindo, vindo para você. Tão certo como sou o Deus vivo, é o decreto do Eterno, você se vestirá com eles, como costuma usar seus enfeites, como se veste a noiva. Então, aqui é interessante porque a gente começa a compreender o contexto. O que estava acontecendo em Israel nesse momento? O profeta Ezequias, o profeta Isaías, ele fala num contexto ali do exílio babilônico. Então havia destruição, havia toda essa situação de amargura, de ressentimento, e esta era a ideia: Deus nos abandonou, Deus me abandonou. E é nesse momento que Deus então traz o seu rosto materno, para vencer a desesperança e o sentimento que eles estavam de desamparo. Eu vejo aqui nesse texto, e a partir desta expressão e deste título, desta linha de reflexão que quero trazer para vocês, 3 lições muito curtas, mas muito preciosas. E a primeira delas é esta: a mãe é análoga a Deus. Talvez alguém se perguntasse: Deus então, o senhor está dizendo que Deus é igual à mãe? Não, exatamente o oposto. A mãe é que é reflexo de Deus. Ela, assim como o homem, é imagem e semelhança de Deus. E é interessante, um certo teólogo brasileiro escrevendo sobre isso, ele diz: Deus mostrou que além de ser Deus Pai, é também Deus Mãe, o amor, a ternura, o cuidado, a compaixão e a misericórdia. Estas virtudes estão também nos homens, mas elas encontram uma expressão mais visível nas mães. Então, quando se afirma Deus é mãe, não se está negando, por exemplo, a larga afirmação bíblica de chamar a Deus de Pai. Não é isso. O próprio Jesus nos ensinou. Como é que ele nos ensinou a orar? Pai nosso que estás nos céus, vamos juntos? Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então não é a negação, mas é a compreensão de que o texto, ao falar desta compaixão, deste consolo de Deus àqueles peregrinos, ele usa a imagem da mãe. A mãe, ou mães, são expressão profunda das qualidades, dos atributos maravilhosos de Deus. Eu já ouvi muitas vezes alguém dizer: não há maior amor do que o amor de mãe. Não, o amor de Deus é muito maior. E foi daí que as mães aprenderam a amar. Foi com Deus. A mãe é análoga a Deus, porque ela nos ensina estas características tão presentes e tão fortes nas mães, que elas aprenderam do Pai Celestial. Ela é o caminho que nos leva à ternura de Deus. A segunda verdade que quero trazer é este: Deus é maior que a mãe. A mãe é análoga a Deus. Ela recebe os seus atributos de maternidade do próprio Deus Criador, de quem elas são imagem, de quem ela é imagem e semelhança. Mas eu aprendo com esse texto também que Deus vai além da mãe. Ele obviamente é maior do que a mãe. Observem o texto que diz:
Pode, porventura, uma mãe esquecer-se do seu filho? Essa é uma pergunta retórica. Qual é a resposta para ela? Não. O natural seria não. Mas sabe o que o texto nos diz? Mas ainda que esta se esquecesse. Sabe por que diz isso? Porque ninguém é perfeito. Nem homens, nem mulheres, nem pais, nem mães. O ser humano é falho. E muitas vezes pode ser que esqueçamos de expressar o amor que Deus colocou em nosso coração aos outros. E é por isso que o texto mostra isto. Ainda que a mãe se esqueça, eu não me esquecerei de ti. A pessoa humana pode falhar, mas nunca se esqueça, Deus nunca vai falhar com você. Eu posso falhar como ser humano, a sua mãe pode falhar com você como ser humano, mas Deus jamais vai se esquecer de você. Deus jamais falha. E o último aspecto desse texto que quero chamar a sua atenção é esta expressão: Deus inverte a lógica das relações. Olha o que diz o texto aqui no verso 16. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Deus está se referindo aqui ao povo de Deus, ao povo de Israel, ao povo de Judá nesse contexto. Os teus muros estão continuamente diante de mim. Veja, novamente. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Eu fui entender o que é esse negócio de gravar na palma da mão. Havia um costume na época de marcar o nome do Senhor na testa, ou no braço, ou no pulso de um escravo. Exatamente como se faz ainda hoje com animais. Não é? Vai lá e marca com selo. Ou também o nome do general no braço de um soldado. Era muito comum naquela época. Ou de um idólatra, o nome da sua divindade, a quem ele servia. De modo que a pessoa imediatamente identificava: este escravo pertence a fulano de tal, que é o seu senhor. Veja que coisa linda. Deus diz assim: eu vou escrever o seu nome na palma da minha mão. O que Deus está fazendo e dizendo eu estou invertendo essa lógica de que se escreve na palma da mão o nome do dono, do proprietário, daquele que tem autoridade ou tem o direito sobre a vida e a morte desse personagem. Eu vou escrever o seu nome na palma da minha mão, para lembrar que o meu amor é que mantém você aqui bem perto de mim. E a segunda expressão é muito preciosa: os teus muros estão continuamente diante de mim. Obviamente aqui se referindo aos muros da cidade, que cercavam a cidade. Mas isso tem uma importância tremenda, porque as paredes representavam os contornos da figura da cidade. E quando Deus está falando, não está falando obviamente da cidade de tijolo, cimento, etc. Está falando de pessoas. Está falando daquele povo amado por Ele. Então quando Deus diz: olha, os teus muros estão continuamente diante de mim, o que Deus está dizendo, o que o Senhor diz, é que tem a imagem de cada um de nós diante dos seus olhos. A nossa pessoa, a nossa imagem está sempre, continuamente diante de Deus. Então, ao mesmo tempo em que Ele escreve em o nosso nome, nos grava na palma das suas mãos, ao mesmo tempo Ele também nos cerca, e a nossa imagem está sempre diante dos seus olhos. É mais ou menos como aquele texto lá em 2 Crônicas 7:16, quando Deus fala sobre o templo. Olha o que Ele diz lá: os meus olhos estão continuamente atentos à oração
que se fizer neste lugar. Deus é mãe, porque olha para nós, que não tira a nossa imagem diante dos seus olhos, porque não tira o nosso nome da palma da sua mão. O verso 17 conclui assim: os teus filhos virão apressadamente, ao passo que os teus destruidores e os teus assoladores se retiram do teu meio. O que Deus está falando aqui é que haveria o retorno de todo aquele exílio. Que ele, como mãe que não se esquecia dos seus, com seu amor, com seu consolo, com sua compaixão, ele faria com que eles retornassem. E olha o texto que diz: ao passo que os teus destruidores e os teus assoladores se retiram do teu meio. Na linguagem moderna, diz assim: seus construtores são mais rápidos que os demolidores. As situações que vivemos e que muitas vezes nos desanimam e querem nos dizer que Deus nos abandonou, essas situações não são tão rápidas como as ações de misericórdia, de compaixão e de amor de Deus para conosco. Que você nesta manhã receba deste amor materno de Deus, se é que pode se dizer assim, um amor que não tira os olhos de você, mas que tem o seu nome gravado na palma da sua mão. Que Ele nos abençoe.